Olá, bem-vindos ao canal Fiel Estação. Imagine você vivendo em um lugar onde cada pensamento, cada palavra, sua fosse controlada pelo governo. Hoje, no quadro Semelhanças Contemporâneas, vamos explorar uma obra que, mesmo escrita há mais de 70 anos, pareceu estar prevendo com uma precisa assertividade alguns dos desafios que enfrentamos na sociedade moderna. Você já se viu mudando de opinião por forças externas a você? Já sentiu que suas ideias são influenciadas por alguma força que você não controla? Ou uma força vinda de um grupo maior que você? Nossa parada de hoje é no livro 1984, de George Orwell, uma história distópica onde seremos conduzidos a um futuro sombrio onde o controle da verdade e das emoções humanas se tornam as ferramentas mais poderosas nas mãos de um regime autoritário. Neste episódio, faremos um paralelo entre a narrativa de Orwell e o atual contexto político que vivemos, principalmente em períodos eleitorais, onde candidatos parecem usar técnicas semelhantes às do governo fictício de 1984 para manipular as emoções dos eleitores e dividir a população, buscando apenas seus interesses vazios. No mundo de 1984, o partido que domina a política local controla todos os aspectos da vida dos cidadãos. Não há nada que os cidadãos não comprem que não passe pelo filtro do partido. Tudo o que as pessoas assistem e consomem é produzido pelo partido. Todo serviço ou bem só provém do partido. Eles dominam a mídia de forma tão absurda que manipulam os números para corroborar com as promessas antigas feitas pelo partido, assim, moldando e determinando a percepção da verdade. Seja nas redes sociais, seja nas manchetes dos jornais, os fatos serão moldados de acordo com os interesses e necessidades do regime. Em tempos recentes, vemos como as fake news e a manipulação de informações servem para polarizar a sociedade, dividindo-nos em lados opostos, muitas vezes nos fazendo esquecer que o verdadeiro foco deveria ser o bem de todos. Não importa quanta mentira a mídia dissemine, o importante é que todo o trabalho seja concentrado para o fim único que é a perpetuação do partido. A verdade é deixada sempre de lado. Em uma das cenas, o protagonista da trama, Winston, que trabalha no Ministério da Verdade, o responsável por informar o cidadão sobre as ações do partido, Winston precisará alterar a informação no jornal que traz a quantidade de calçados produzidos pelo partido naquele ano, ajustando a quantidade prometida com a quantidade produzida, para que as pessoas acreditem sempre que o partido tem cumprido integralmente suas promessas, tornando assim o partido infalível e isento de erros. Você já viu algum político prometendo algo que parece impossível, inventando mentiras a seu bel prazer, seja sobre si mesmo ou sobre os outros? Ou você já viu em períodos eletivos candidatos tirarem da cartola estatísticas falsas que nunca existiram? Essa prática ilustra o lema do partido: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Os três principais slogans do partido em 1984 são: Guerra é paz. Com esse slogan, o governo justifica a guerra, induzindo os cidadãos a acreditarem que todo o esforço do partido é para protegê-los dos perigos da guerra. Esse esforço mantém os cidadãos sempre alertas contra os perigos externos, quando na verdade a maioria dos problemas se dão internamente. Unindo todos contra um inimigo comum, os cidadãos não percebem quem é o verdadeiro inimigo. Liberdade é escravidão. O partido suprime a liberdade das pessoas, se tornando cada vez mais paternalista. A ideia é que se a pessoa tem total liberdade, ela tomará decisões que serão prejudiciais à sua vida. Logo, o Estado, ou o partido, ou até mesmo o político são os mais capazes para tomar decisões por você. As pessoas já não querem fazer suas próprias escolhas. Desejam que o Estado administre seu dinheiro, suas propriedades, e entregam as rédeas de sua vida para o executado. Portanto, o cidadão não precisa lidar com o estresse ou a angústia das consequências de suas próprias escolhas, quando o Estado sabe qual é a melhor escolha para ele. Então as ações desse Estado político serão visando suprimir a autonomia individual e exaltar a autonomia do partido. Ignorância é força.
Qual interesse tem um governo em manter as pessoas em um estado de ignorância? O Estado procura manipular e controlar as pessoas, pois quando estão desligadas de questões de grande importância, as massas tendem a não questionar as más ações de seus líderes. Um povo ignorante aceitará qualquer resolução vinda de seu político querido, pois já não tem senso crítico para questioná-lo. O partido restringirá o acesso à informação, não focará suas campanhas em formar pessoas que pensem, e sim, apenas eleitores. Quanto menos as pessoas conhecerem, menos perguntas farão. O Estado se tornará responsável por pensar por você. O Estado controla cada vez mais o acesso à informação, distorcendo os fatos e manipulando as informações. Quando Winston, o protagonista, resolve contestar a verdade por trás do partido e do grande irmão, vê-se em um dilema, paranoico, passando a duvidar de suas próprias verdades. O partido também controla as pessoas emocionalmente, tática comum e muito usada em 1984, para que o governo se mantenha no poder. Ele utiliza o medo frequente de um inimigo invisível, o famoso Emmanuel Goldstein, para manipular o comportamento das pessoas. No livro, temos os 2 minutos de ódio. O evento são reuniões onde a população se reúne para insultar e xingar os inimigos do partido, que são apresentados em 2 telas. Os partidários extravasam sua ira e raiva nesses momentos. O partido usa o medo e a raiva para manipular o povo e canalizar seu ódio em agentes que nem existem. Quando seu candidato querido busca colocar você contra outras pessoas, quando você sente raiva de fulano pelas palavras de Beltrano, o seu político querido só está usando essa mesma tática para que você não perceba os erros dele próprio. Pense nos últimos discursos que você tem ouvido em debates eleitorais. Os mentirosos exploram os nossos medos mais profundos e inflamam nossas emoções. Temos medo do futuro. E precisamos frequentemente que as pessoas nos digam que tudo ficará bem, mesmo que todas as probabilidades resultantes de nossas ações digam o contrário. É confortável trilhar o caminho se você sabe o que aguarda você, mas na vida não temos grandes certezas, e em todas as vezes, temos que construir no presente para termos segurança no futuro. Frequentemente temos mais facilidade em gostar das pessoas que massageiam nosso ego, em detrimento daquele amigo que não mascara a situação, mas coloca as cartas na mesa. O político procura controlar emocionalmente seus eleitores com promessas de segurança vazia, com soluções simplistas, fazendo que o eleitor veja no político um salvador da pátria ou um herói que o pegará no colo e o salvará do grande mal que está por vir, assegurando a ele um futuro lindo e sem medos. Quando ele diz que você deve ouvi-lo para ficar rico, ele está convencendo você emocionalmente de que no futuro seu dinheiro estará bem investido. Ele está explorando nosso medo do futuro para exercer controle emocional sobre nós. Quando depositamos nossas esperanças de futuro em um político, um partido ou em qualquer grupo específico, estamos limitando nossa capacidade de construir nosso futuro por nossos próprios méritos. No Brasil, ao longo dos anos, a maioria dos políticos tem sido iguais nesse aspecto, explorando os nossos medos e nossas inseguranças em saber se chegaremos ou não do outro lado. Se aproveitam do descontentamento do povo, que vive saturado de discursos vazios e efêmeros, ganhando assim a confiança das pessoas, prometendo não se aliar à velha política, visando combatê-la e não fazer parte dela. Se apegando naquilo que já conhece e não tendo certeza do que virá, o eleitor se vê compelido a acreditar nas promessas vazias de uma mudança que certamente não acontecerá. Temos medo de perder algo que consideramos valioso. Eles afirmam, se não fizermos isso, perderemos nossas liberdades, nossos direitos. Seremos prejudicados economicamente. Prometem afastar um perigo que muitas vezes não existe. Automaticamente, o medo da perda é ativado, fazendo o político mentiroso virar o pai que protegerá os direitos de seu filho. Eles prometem ser aqueles que lhes darão o peixe necessário para sua provisão, mas nunca ensinarão você a pescar. Você não perderá as necessidades básicas que são dadas como esmola, mas também não poderá desenvolver suas aptidões para as demais necessidades.
Constantemente, temos medo de fracassar em nossos projetos. Os políticos manipulam as massas, se aproveitando de seus sonhos. Eles gritam: "Vou te ajudar a empreender. Você merece sonhar de novo. Somos o caminho da mudança." Tudo o que queremos é alguém que nos impulsione rumo aos nossos sonhos e projetos. Vendo isso, os políticos tripudiam em cima das pessoas. Contam mentiras com fachada de incentivo, mas tudo para agradar e conseguir o seu voto. Você já viu alguém brigando por candidato A ou B? Tenho certeza que sim. Os mentirosos usam as técnicas do nós contra eles, também para alcançar seus fins. As pessoas são levadas a acreditar que, ao se unir contra o inimigo comum, estão defendendo seus entes queridos, seu modo de vida ou sua comunidade. O sentimento de pertencimento a um grupo gera mais disposição às pessoas, que procurarão ver nos outros tudo aquilo que é prejudicial ao seu grupo pertencente. Essa dualidade emocional impede que as pessoas percebam as contradições ou manipulações da liderança, pois estão muito envolvidas emocionalmente no conflito entre si mesmas. Enquanto as massas degladiam e defendem seus políticos queridos, estes mesmos políticos apertam as mãos após alguns goles de uísque, comemorando o acordo costurado que beneficia-os. Os opositores são sempre retratados como perigosos, moralmente inferiores ou responsáveis por todos os problemas que o outro grupo enfrenta. São nesses pontos que os políticos mentirosos entram e prometem resolver nossos problemas, mas muitas vezes usando o medo como arma para conquistar votos, assim como o partido fazia em 1984. É uma técnica antiga, mas que ainda funciona muito bem nos tempos modernos. Efeitos colaterais. Um dos principais efeitos colaterais dessa manipulação emocional, do controle midiático e da polarização, são o medo constante e a perda de identidade individual. Você já deixou de expressar uma opinião por medo do cancelamento nas redes sociais? Em 1984, não só o país é vigiado por telestelas, mas também o interior das residências. Os movimentos e as falas das pessoas são monitoradas pelo grande irmão. Formas de pensamento ou comportamento que se desviem das normas impostas pelo partido são severamente punidas. Ou seja, o Estado gera um medo constante nas pessoas, pois só podem falar e fazer aquilo que agrada o partido. Só devem se relacionar com pessoas que seguem o partido e temem a denúncia por parte dos vizinhos e amigos. Qualquer pessoa pode ser informante do grande irmão. Esse tipo de medo constante isolará os indivíduos, evitando assim uma união que poderia resultar em revolta coletiva. Qualquer forma de laço emocional, amizade ou amor que não esteja alinhada aos interesses do regime é considerada uma ameaça. Outro efeito colateral é a perda do senso de identidade pessoal, onde o indivíduo não mais pensa por si mesma, mas se torna reprodutora de tudo aquilo que é o partido. Você conhece alguém que vive pelo partido? As falas, os sonhos, os valores dessa pessoa são todos norteados pelo partido e pelo político querido. A identidade individual se perde na ideia do partido. Em 1984, o partido precisava que a população estivesse dividida para manter o poder. Quando as pessoas estão brigando entre si, elas não têm energia ou interesse para lutar contra o verdadeiro opressor. Na nossa realidade, o cenário não é tão diferente. Os políticos, especialmente durante campanhas eleitorais, incentivam a discórdia e promovem a ideia de que quem não está conosco está contra nós. Esse discurso cria uma rivalidade tóxica entre os eleitores, que passam a ver o outro como inimigo, em vez de perceber que todos estão no mesmo barco, enfrentando os mesmos problemas. George Orwell escreveu 1984 como um alerta para as gerações futuras, uma advertência contra os perigos do totalitarismo e da manipulação das massas. Hoje, você não precisa cair em manipulações políticas. Seja você o agente do seu futuro. Seja você o tomador de suas próprias decisões. Seja você o administrador do seu dinheiro. Afinal, o Estado e os partidos existem para nos servir e não o contrário.
Podemos ver essas práticas acontecendo de formas mais sutis hoje em dia, mas igualmente perigosas. Ao olharmos para o momento eleitoral atual, é crucial que nos mantenhamos vigilantes e não nos deixemos ser controlados por aqueles que buscam apenas poder. Assim como Winston, o protagonista de 1984, devemos questionar o que é nos dito, não aceitar verdades fabricadas, acima de tudo, não permitir que o medo e a polarização nos impeçam de buscar uma sociedade mais justa e livre. Então, qual é o seu papel nisso tudo? Ao ler 1984 e analisar o cenário político atual, convido você a refletir sobre como estamos sendo influenciados e como podemos resistir a essa manipulação. Deixe nos comentários sua opinião sobre as semelhanças entre o livro e o nosso momento eleitoral e compartilhe como você enxerga o papel da mídia e dos políticos nesse processo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série Semelhanças Contemporâneas. Até mais!